Bem-vindos ao lado podcast da Força. Olá, você que está nos ouvindo. Está começando agora o Dissecando, o quadro de casos criminais do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Carol. E hoje nós vamos falar sobre o caso do palhaço assassino. O assunto a seguir apresenta temas sensíveis. Caso isso lhe cause gatilho, aconselhamos você não escutar. 10 dias depois que a família de Robert Piste denunciou seu desaparecimento, a polícia chega à casa de John Gacy e descobre uma cena terrível. Então, quando a polícia entrou no porão para investigar, encontraram 33 corpos. A terra se mexia, tudo tremia, porque tinha milhões de vermes nos corpos. Aquela foi uma das cenas de crime mais horríveis da história americana. John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, matou 33 jovens de 1972 até 1978. Mas antes disso, era conhecido como um cidadão exemplar. Antes dele começar os crimes dele, ele era o homem exemplar. Até porque ele foi considerado o homem do ano, né? Na cidade dele, que é de Chicago. Ele ganhou premiação. Ele com os políticos nomearam ele como o homem do ano, porque ele fazia arrecadações, fazia eventos beneficentes como palhaço. E ele era considerado o cara exemplar, o homem de família, tinha filhos, uma esposa, tinha tudo, na verdade, né? O John Wayne Gacy, ele era um empresário de sucesso, era católico praticante, entre aspas, e possuía uma posição de liderança também em comissões religiosas. Além disso, ele era membro da Defesa Civil do Estado de Illinois e tesoureiro do Partido Democrata. E foi, como a Vanessa disse, considerado homem do ano. Por conta de ser muito famoso na cidade, né? A empreiteira dele era muito famosa e dava emprego para vários jovens. E ele se vestia de palhaço para visitar hospitais de crianças doentes também. Então isso fez com que ele ganhasse um grande reconhecimento na cidade de Chicago. Tadinha das crianças. Gacy conheceu uma mulher no lugar em que trabalhava. Ela vinha de uma família rica e depois de algum tempo eles se casaram. Em 1966... ele teve o primeiro filho, chamado Michael. E no dia do nascimento do filho, ele saiu pra beber em um bar com um colega de trabalho. E os dois acabaram tendo relações sexuais. A gente vai falar detalhes disso. Pode ser. É porque o caso dele é resumido em relação sexual, né? Pois é. Ele praticamente se descobriu naquele dia, né? Tipo isso. Eu não sei vocês, mas eu vejo um padrão, na questão dele exatamente disso. Ele viu nele uma feminilidade, digamos assim, né? Que ele não gostou muito por causa da criação dele com o pai. E daí eu acho que o padrão dele era os garotos que ele via dessa forma, ele matava. Também. Porque se tu parar pra pensar, todos os garotos tinham cabelo comprido. Era tipo um jeito dele, como é que eu vou dizer? Um jeito revoltado, né? De tipo, eu não acredito que eu goste de homem com essas características ainda, né? Com aquela frase que não se usa mais, né? Que é gay enrustido e tal. Tipo, ele era esse cara que não gostava de si, daí ele matava o pessoal, que era igual a ele. E logo após o acontecimento, agiu como se nada tivesse acontecido e foi no hospital conhecer o seu filho. Eles não tinham se mudado pra, como é que é o nome? Springfield? Ele morou em Springfield. No mesmo ano, ele e a esposa se mudaram para Iowa, onde Gacy foi contratado como gerente de um dos restaurantes KFC do sogro. Se deu bem no trabalho e acabou se tornando o membro mais importante da Câmara de Comércio da cidade. Com o tempo, adquiriu a posição de conselheiro, tendo a função de recrutar novos membros. Um de seus métodos para a recrutação era patrocinar festas e orgias sexuais em motéis famosos. Assim, conseguia manipular possíveis recrutados. Sua esposa apoiava e algumas vezes participava de trocas de casais. Isso é doido, né? Porque ele usou essa técnica dele pros guris que ele matou. Porque ele chamava justamente com a mentira de um emprego, né? Sim. E todos que no documentário apareceu, eles falaram que iam fazer uma entrevista de emprego e não voltaram. E isso também porque, a construtora dele, a empreiteira dele, era a mais famosa da cidade.
Se não me engano, era a única também na cidade. Então, tipo, a quantidade de jovens que trabalhavam lá era muito grande. Então, imagina os guris pensando, tipo, nossa, eu consegui meu trabalho, ele quer me entrevistar e tal. Bah. Sim, mas, tipo, nessa época que ele começou a fazer esses recrutamentos, ele ainda não matava. É. Ele só estuprava, né? Ele chegou a ser preso, né? Sim, depois. Por sodomia. Que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu me toquei há pouco tempo que sodomia é sexo anal, né? Verdade. E ele foi preso por isso. Então, tipo, significa que isso era crime. Tipo, parando pra pensar. Então, praticar sexo com outros homens era crime. Foi por isso que ele foi preso. Nem por estupro ele foi preso. Ele foi preso por praticar sexo com outros homens. E antes dele começar a cometer os crimes, tipo, a vida dele era perfeita, né? Tipo, Sim. ele era o homem do ano, ele tinha os filhos. E até nesse momento que o pai dele começa a reconhecer, tipo, meu filho é um homem de família. Ele Sim, é um né? exemplo. Que o pai dele tinha aquela relação esquisita com ele, ruim com ele, por não gostar que ele gostasse de jardinagem e coisas que ele achava que era femininas demais. Aí ali ele viu, tipo, meu filho tá virando homem. Daí, nossa, tudo certo, acabou meus problemas resolvidos. Ele era esse homem exemplar, mas, tipo, no fundo, ele só tava pensando em meninos adolescentes. Ele diz, né, ele até falou em entrevistas que ele nunca deixou de ter interesse e que ele ficava observando os garotos que trabalhavam na empreiteira e tudo mais. Que é bem errado, né? Porque eles eram menores de idade. Sim, todo... Nem, acho que... Não, até não. As vítimas deles foram de 14 a 27 anos. Sim, cara, isso é muito nojento. E, tipo, ele era um pedófilo, mas também não era só jovens menores de idade que ele tinha atração, né? O que em partes... Mas a maioria era. O que em partes é até um pouco estranho, assim, diga-se de passagem, porque ele falava muito de adolescentes, ele não falava de gente mais velha. Então eu acho que esses garotos, pra ele, meu ver, né? Os garotos que ele matou que eram mais velhos, pra ele, na verdade, pareciam ser mais novos. Faz sentido. Eu acho que era de 14 a 21, né? Mais ou menos, as vítimas dele. O mais velho era 27 anos. 27 o primeiro anos. que ele matou. Depois de um tempo, ele recebeu voto suficiente para se tornar vice-presidente da Câmara, mesmo sendo de conhecimento dos membros o seu método de recrutamento. Em 1969, ele concorria para a presidência da Câmara e teve uma filha chamada Christine. Em um dia, em 1967, estava sozinho em casa e convidou um filho de um senador do estado, de 15 anos, para assistir filmes no porão de sua casa. Embebedou-o para, assim, conseguir receber um sexo oral do menino. E depois disso, ele pagou $50 pelo silêncio dele e ameaçou dizendo que tinha conexões com a máfia em Chicago. O menino ficou traumatizado e não contou pra ninguém por achar que ninguém ia acreditar. Mas em 1968, um ano depois, ele contou pra sua família o que tinha acontecido e eles prestaram queixa. Aí ele foi preso. Mesmo assim, ele negou e ele até propôs fazer o teste do polígrafo, mas a única resposta que foi confirmada foi o próprio nome dele. Durante as investigações, outros meninos adolescentes alegaram que também tinham sido vítimas dele de... Abuso? Isso, de abuso. Ele acabou assumindo a culpa, mas dizendo que foi consentido. E o juiz não acreditou nisso e condenou ele para a sentença máxima, que era de 10 anos. E em dezembro do mesmo ano, a sentença deu início. E ele disse às irmãs que cometeu um crime e iria cumprir pena para isso e não mostrou se importar com o sentimento de tristeza da família. Isso é outra coisa que a gente vê bastante em casos de serial killer, né? Eles são presos e eles não chegam a cumprir toda a pena. Porque foi o que aconteceu com o caso dele. Ele foi pra cadeia e ele, por bom comportamento, ficou de 10 anos, ele ficou só 18 meses. E isso parece que é uma chave pra todo serial killer que a gente conhece. Porque a grande maioria foi preso, ficou pouquíssimo tempo, depois eles saem e eles fazem pior. Sim, cara. Porque é meio que uma tática, né? É óbvio que ele vai ser um bom presidiário dentro da prisão, porque ele, na vida real, ele é um bom cidadão, né? Mas Sim. o crime que ele comete, né? Sim, ele chegou até a ser cozinheiro-chefe lá do presídio. Sim, ele era, tipo, na sociedade, ele era o homem, né? Ele deu uma entrevista na época que ele era cozinheiro-chefe, né? Se tu procurar no YouTube, tu acha a entrevista que ele fala, eu sou cozinheiro-chefe daqui, não sei o quê. Só que, se eu não me engano, esse crime foi cometido no estado de Illinois, né? Não. Porque quando ele foi pra Chicago, ninguém sabia. Ah, sim, sim. Então,
Pra ele foi muito fácil levar uma vida diferente lá e se tornar de novo um cidadão exemplar, né? Que ganhou o prêmio de Homem do Ano. E isso se tornou, acho que, uma revolta pra ele, sabe? Tipo, me pegaram dessa vez, então eu vou fazer melhor nas próximas. Eu não vou deixar me pegarem nas ele não próximas. ia desistir de fazer, né? Porque ele podia ter enterrado em qualquer lugar. Mas ele enterrou na casa dele porque daí não levantava suspeita. Sim. Tipo, tá fedendo. É porque tá com vazamento no assoalho, vazamento de água no assoalho. E ninguém desconfiava. E, tipo, quando ele tava na prisão, foi quando o pai dele morreu, né? Daí ele começou a Depois ficar mais que revoltado. ele saiu, né, da prisão com 28 anos, ele começou a focar no trabalho, né, de novo, que foi de cozinheiro, e depois ele começou a juntar o dinheiro dele pra aí sim construir a construtora. Cara, empreendedorismo. O cara Ele até comprou uma casa nova pra mãe dele e pra ele. Eu acho que a família provavelmente tinha muita dificuldade de acreditar, né? Quem ele era, assim. Tipo... E as irmãs sabiam, né? As irmãs, eu acho que... Principalmente uma das irmãs que fala... Que teve esse episódio que ela fala... eu entrei na casa dele, tava um fedor horrível. Eu perguntei e ele me disse que era vazamento de água no assoalho. Fico, cara, tu tá sentindo um cheiro de podre, sabe? E tu acredita nessa, e tu acredita que o cara tá resolvendo o vazamento com cal, sabe? Tipo, tu não desconfia de nada. Nada passa na tua cabeça. Eu fico meio assim... Eu acho que ela já tinha uma noção, porque ela sabia do primeiro crime do Gacy, né? Então, tipo, eu acho que ela tinha uma noção, assim, do que ele fazia, do que ele tava Mas fazendo. é mais fácil não acreditar, né? Principalmente porque é uma pessoa da família. Pois é. E daí ele conseguiu, né, chegar num patamar muito elevado na cidade, começou a recrutar os meninos. E eu acho que é muito impactante ver a entrevista dele quando ele começa a contar, né? Sobre os casos. Ele deu uma entrevista e ele só conversava com uma pessoa em específico, que ele era advogado, se eu não me engano, né? Eu não lembro direito que ele era, se ele era advogado ou promotor. E ele só conversava com aquele mesmo homem, onde ele falou todas as técnicas dele. Ele falou do truque com as algemas, né? Que ele chamava os meninos pra casa pra falar sobre negócios. E quando eles chegavam lá, o Gacy falava, olha só, tem um truque aqui com a gema pra te mostrar. Aí botava a algema no braço do guri, na mão do guri. E dele, agora eu tenho um truque com essa corda aqui, com esse negócio aqui. E colocava no pescoço e fazia como um torniquete com um pedaço de ferro. E ele disse assim, com 2 ou 3 giradas eu matava o garoto. Só que eu fico pensando, tipo... eu não sei se tipo, é questão de seguria, tá ligado? Tipo, a minha visão. Mas eu paro pra pensar, eu num lugar com um homem sozinha e ele me falando um truque com algema, eu não iria, entendeu? É que também adolescente e homem é muito inocente, às vezes, quando quer. Eu acho que, tipo, eles não viram maldade no cara, eu fico pensando... Tipo, eles pensaram, tá me ensinando um truque legal, vamos dizer assim. O pessoal, acho que anos 70 ali, 60, não via maldade nas pessoas, eu fico meio chocado. Tipo, eles não viam maldade nenhuma no cara fazendo um negócio desse, sabe? E chamar um monte de adolescente pra casa dele, sabe? Sim. Tipo, é um monte de adolescente. Eu acho que ainda era muito normalizada essa questão do adolescente com pessoa mais velha. Então isso... também, né? É que era bem escondido, na verdade, naquela época, né? Questão de ser gay, questão de gostos peculiares, né? Menor de idade. Crime, né? Então, peculiar, o crime... Crime, né? Ainda mais pedofilia. Ainda mais o dele, né? Que não é consentido em nenhum momento. Pois então. Aí o cara, ele contando isso, e ele pensou nessas coisas, sabe? Tipo, eu não sabia fazer um nó, então eu fazendo um torniquete daquela forma ali, pra mim era mais fácil. Só que até um dia eu vi, ele não foi preso por necrofilia. Porque acho que nem tinham provas pra isso, né? Mas se ele enforcava antes... Provavelmente ele praticou necrofilia com algum dos corpos. Na verdade, ele praticou. E ele também chegou a trabalhar no necrotério, onde ele chegou a praticar necrofilia, né? Num corpo de um adolescente. Então, eu acho que, no caso, eles nem, assim, contaram mais isso, né? Porque... Bom, ele falou, ele fazia o truque com algema, né? Aí, normalmente, ele bebedava os garotos. Aí, tinha a questão também do torniquete. E quando ele não enforcava eles antes, ele colocava a cueca dele na boca dos meninos para que eles ficassem sufocados com aquilo.
e não pudessem gritar. Então, esse era o modus operandi do John Wayne Gacy. Daí tem o primeiro caso, que é em 72, com o primeiro garoto, né? Sim. Dá uma carona pra ele, chega em casa e ele esfaqueia ele pelo peito. Ele até conta a história, né? Que ele fala que não foi proposital, o primeiro. Ele meio que tentou se defender, sim, mas não sei, né? Aí ele conta que ele acordou e que o garoto estava com uma faca do lado da cama dele. E que ele se assustou, ele levantou e ele começou a esfaquear o garoto com a faca que ele tinha na mão. Só que quando ele saiu do quarto, ele percebeu que o garoto, na verdade, tinha feito um café da manhã pra eles, depois que eles tinham tido relações, né? Exatamente. E ele disse que se sentiu culpado, mas ao mesmo tempo, enquanto ele esfaqueava o garoto, ele teve um orgasmo. Então... Sim, quando eu li sobre isso, eu fiquei, nossa, né? Meio... Tu não consegue acreditar, né? Foi o estopim pra ele, né? Porque ele viu que ele sentia prazer naquilo. Foi o que fez ele continuar. Eu sinto prazer nisso, então... É isso aí. Essa é a parte mais bizarra do caso dele, né? Acho que todas as formas que ele fez, né? Matou, abusou, é extremamente bizarro. Pesado. Porque ele não tinha... Ele tinha zero de empatia, mas ele fingia muito bem. Aí depois que ele esfaqueou o menino, né? Colocou o corpo dele aonde? Debaixo da casa. Por que não, né? No piso da sala. Isso com a mãe dele morando na mesma casa que ele, né? Sim. Não, ele era velho. Pra quem nunca viu, as casas americanas, ela tem tipo uma fiação embaixo da casa. Então tem uma parte... Um contrapiso que ele Exatamente. E por que não colocar na sua própria casa? Muito mais fácil de esconder. Claro. Ele tinha 27 corpos debaixo da casa. Ele tinha mais 2 ou 3 enterrados no quintal. E quando ele ficou sem espaço, ele jogou mais 2 ou 3 no riacho, né? Perto de casa. Antes da polícia revistar a casa dele, isso foi uma das coisas que eles falavam bastante no documentário, o Gacy, ele dava muitas festas temáticas na casa dele, que reuniam mais de 50, às vezes mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas, ia muita gente. E a casa, apesar de não ser grande, tinha um pátio muito grande. Então, 6 meses antes deles abrirem a casa, né, que eles começaram a investigar, que a polícia finalmente começou a escutar as mães, né, começaram a relatar, meu filho tá sumindo, e começaram a vigiar ele, né, na frente de casa, onde ele saía, o que ele tava fazendo o tempo inteiro, né. Porque, parando pra pensar e escutando as famílias também, muitas mães tinham ido na delegacia falando que o filho estava desaparecido. E a polícia demorou anos para dar ouvido para elas. Então, quando eles finalmente foram ver, foi 6 meses depois de um jantar temático, de temática italiana, onde o Gacy estava como cozinheiro. E as pessoas entravam e saíam da casa dele, ninguém desconfiava de nada, elas estavam literalmente pisando em corpos. E como é que não sentiu o cheiro, né? Isso que me... Ele falava aquela desculpa da infiltração e o pessoal, beleza, sentindo o cheiro de podre e acreditando. Podre, né? Nossa. Agora alguém sem tomar banho, né? Que aroma agradável. Pelo amor de Deus. Que horror. E teve num dos documentários que eu vi, eles falaram que a churrasqueira em que ele fez a comida estava em cima de um dos corpos que estavam enterrados no quintal. Meu Deus do céu. Pra que fazer churrasco? A vegana, pra que fazer churrasco? Não, mas eu até tem um dos caras do documentário que ele fala assim, as pessoas entravam e saíam do banheiro e não sabiam que elas estavam em cima de corpos. Imagina depois que souberam, né? Nossa. O pessoal que convivia na casa, que tava lá o tempo inteiro. Pra mim, o mais bizarro de tudo, eu tenho medo de palhaço, né? E o cara, ele tinha objeto de palhaço e quadro de palhaço espalhado pela casa inteira. Era decoração, era pintura, era eu tudo já não de entrava palhaço. aí. Aí já era meu limite. A porta, eu já dei, opa, tchau. Tu pode gostar de palhaço. Óbvio, até porque ele era um palhaço em horas vagas, né? Mas pra mim, ele é um motivo pra eu não confiar em palhaço. Então, eu não gosto mas de quando palhaço. a polícia entrou lá e viu, a primeira coisa que eles ressaltaram é: tudo tem palhaço. Tudo tem palhaço. Até eu acho que foi por isso que o Pogo, né? Que o nome dele era Pogo. Pra quem viu Coringa de 2019, o nome da companhia de comédia dele é Pogo. E sim, é inspirado no palhaço, do palhaço assassino. Ele assumiu o Pogo como uma segunda identidade, né? No tribunal ele tenta falar que ele tinha TDI. E isso foi confirmado que ele não tem transtorno de identidade.
Então ele fez de psicopata doente mesmo, não tinha outra explicação. Mas ele quis ressaltar isso. E eu acho que ele estava tão convicto disso que era por isso que ele tinha tanta coisa de palhaço em casa, né? Que ele queria, tipo, mostrar que o Pogo também era dono da casa. Pois é, faz muito sentido. Eu acredito que ele criou, sim, essa identidade. Se eu não me engano, ele chega até a ser enquadrado como um dos psicopatas psicóticos. Mas eu acho que o Gacy é tipo Cruella, tá ligado? Tô vendo Cruella. Ele tinha noção do que ele tava fazendo o tempo inteiro. Ele tinha noção, ele tinha bem noção. Mas, tipo assim, a cena da Cruella acho que combina completamente. Tipo, a Stella e a Cruella são a mesma pessoa. O Pogo e o Gacy eram a mesma pessoa, só que o Gacy era o que fazia participação especial e o Pogo era ele de verdade, tá ligado? É tipo a Cruella e a Stella pra mim. É praticamente a mesma coisa. Só que, enfim, o Pogo, coitado, ele ficou meio assim de lado, né? Porque quem chama atenção no caso em si é ele mesmo. Então, é ele mesmo. Quem quer saber do palhaço, né? Mas ele só levou o nome pelos jantares e coisas beneficentes que ele ia. É que ele ficou famoso por causa disso. né? Ele ficou bem famoso por ser palhaço, assim. Ele até foi a primeira dama, tem foto com ele, né, da época. Muita gente famosa, ele tem foto com até diplomatas de outros países. Tipo, o cara era importante na cidade dele, sabe? E pra quem não sabe, Chicago é uma cidade de policiais. Então, né? Chicago tem muitos policiais. A grande maioria de Chicago ou é moradores que são policiais ativos ou são policiais aposentados. Então, na época também já era uma população bem grande de policiais. E a grande maioria era amigo do Gacy, né? E daí a gente entra no outro negócio, que ele se fingia de policial também. Nossa, verdade. E ele tinha amizade com eles, então, por que eu vou desconfiar de um cara que foi nomeado Homem do Ano, fazia eventos beneficentes? Sim. Por que eu vou desconfiar dele? O negócio de se fazer de policial é uma marca registrada de serial killer. Nunca vi gostar tanto de ser policial. Tipo, os caras querem a todo custo ser policial e ficam se fazendo. Ele até conseguiu muitos das vítimas dele também foram dessa forma, né? Que ele fingia que ele era policial, ele ameaçava com a arma dele e fazia os garotos entrar no carro. E sumiam, nunca mais se viu os garotos. Outra coisa bem clássica de serial killer que ele também fez foi jogar no lago, né? Muito clássico. Esse é claríssimo, né? Chega a ser brega. Chega a ser brega. Que horror. O clássico do clássico. Mas os corpos do riacho foi tipo... não tem mais espaço, então... vou largar lá, tá ligado? Tipo, meu contrapiso tá cheio. Vou largar lá. E ele tinha até... Não, ele um dos corpos que estavam no jardim, se eu não me engano, ele tava concretado. Construtora? Eu acho que, se eu não me engano, ele tava concretado. E daí a gente também, agora falando mais das vítimas, tem os 8 não identificados, né? Que agora são 6. Pois é. Pra quem não assistiu o documentário, mostra bem, né? Porque eles reabrem o caso pra essas pessoas que não foram identificadas, né? Que foram 8. E não foram identificadas pelo seguinte, pra quem não sabe, antigamente não tinha exame de DNA. Então, o jeito que tu identificava o corpo era pelos dentes, pela arcária dentária. E uma dessas vítimas aparece no documentário dizendo que eles não conseguiram na época identificar, porque o dentista tinha queimado já os exames, então eles não tinham provas, né? Porque a única prova que tu tinha é levando os exames da vítima de dentes, né? Pro dentista avaliar, senão ele não ia reconhecer o corpo. Pois é. Por isso ficou os 8 em... E esses 8 foram pegos já com só osso, né? Só osso. Não tinha nada que pudesse identificar eles. Então era muito complicado para uma época que não tinha DNA. E eles foram abrir o caso, pelos meus cálculos, isso foi em 2012, 2013. Em Chicago tem um departamento só para casos arquivados, onde eles cuidam disso. E é muito interessante o documentário. Até um dos garotos que foi descoberto no documentário, eu já imaginava desde o início que ele não era vítima do Gacy, por 2 motivos. Ele não tinha cabelo comprido, ele era negro. E o Gacy só matava garotos brancos de cabelo comprido, então não era vítima dele. Mas eles acharam esse menino que passou anos desaparecido, e por conta da reabertura do caso do Gacy, eles conseguiram achar o culpado, que infelizmente já estava morto, então ele não ia poder pagar pelo crime. Mas eles conseguiram achar ele e 2 que foram mortos pelo Gacy. Então ainda existe 6 não identificados.
até onde a gente tem conhecimento, né? O túmulo dele está em Chicago, é aberto o cemitério para visitação. E na lápide, como eles não sabiam o nome das pessoas, o governo fez um funeral para eles, que é muito lindo o funeral. Eu achei lindíssimo Ficou o funeral muito deles. lindo. Eu tô ligada. E foi o do caixão, as flores foram tudo doado. Sim. Porque não tinha, né? E eu lembro de um dos policiais que falou no documentário que ele disse que ficou muito emocionado porque não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém que ia lembrar deles. Mas eles... Eles botaram até na lápide, né? Nós lembramos. O nome das lápides é Nós Lembramos. E os dois que foram identificados, eles tiveram a lápide mudada. A família conseguiu fazer um enterro decente de novo pra eles, né? Que passa no documentário é a irmã, né? Sim. Porque quando eles reabrem o caso dela, agora que tem o exame de DNA, ela consegue fazer. Então a primeira coisa que ela fez foi ir atrás pra saber. Sim, e no outro, quem foi atrás foi o sobrinho do guri. E é muito, muito bonito de ver o sobrinho falando, porque ele disse que sempre escutou que o tio dele tinha desaparecido. Que eu acho muito estranha a história do desaparecimento do tio dele também, porque ele simplesmente saiu da cidade dele, foi pra Chicago, e a família, tipo, tá, beleza. Sabe? Isso me incomoda, até porque é uma cidade de policiais. Mas me incomoda tanto porque as pessoas somem e eles não reabrem os casos. Eles deixam em vão como se a família não fosse se importar, sabe? E eu paro pra pensar assim, é uma cidade policial. Um monte de garoto que era extremamente parecido desapareceu. E eles não fazem nada. Eu acho que é, tipo, a grande maioria dos filmes. A grande maioria dos crimes dos anos 70 ou dos anos 60 é um descaso policial gigantesco, sabe? Eles fazem tudo, parece que na força do ódio, assim, sabe? Não... Ai, tá, legal, teu filho desapareceu. Que idade tem teu filho? O meu filho tem 18 anos. Então ele deve ter fugido de casa, ele tem 18 anos, ele, sabe? Ele fugiu. É que era tão normal, assim, pegar e, eu vou fugir de casa, começar uma vida, era um adolescente revoltado. Não é assim. E daí tem aquele negócio também da praça, né? Que eles falam que tinha uma praça onde o Gacy ficava rondando várias noites. Era uma praça onde jovens homossexuais se reuniam. Então, qualquer jovem que fosse desaparecido naquela redondeza, a polícia ignorava. Porque eles pensavam, tipo, eles estavam lá naquela praça, então azar. E era uma época extremamente homofóbica, preconceituosa, em vários sentidos. Então, se um garoto que estava perto daquelas redondezas ali desaparecesse, eles não estavam nem aí, sabe? Tipo, mais um gay que desapareceu, o que eu quero saber com isso? Então, muitas famílias, quando o caso foi reaberto, inúmeras famílias ligaram pra lá. Eles tinham muito mais do que 8 pessoas, 8 famílias procurando, sabe? Porque muitos casos não tem solução. Porque a polícia não foi atrás, eles simplesmente fizeram um inquérito e largaram, assim. É falta de informação pra te continuar o caso, né? Sim. No caso dele, não foi, assim, falta de informação, porque tinha especificamente o estilo do garoto, que idade. O que faltava era o recurso de exame. Sim. Só por causa disso. A falta disso. do DNA era complicada. Até foi um dos motivos de muitos crimes não ter tido solução, né? Dos anos 70, tipo, a gente parando pra pensar, é muito pouco tempo que a gente tem exame de DNA. Exatamente. A gente consegue desvendar coisas agora que há muito tempo atrás a gente não conseguia. Há pouco tempo atrás a gente não conseguia. A gente. Gente, tô me sentindo já perita criminal. Eu penso assim, quando a gente fala do Gacy, ele tá entre um dos serial killers mais conhecidos. Se não o mais conhecido também, né? Todo mundo já ouviu Palhaço Assassino, né? Então, quando a gente fala do Gacy, a gente tem que conectar o tempo em que ele estava nativa com o tempo dos outros serial killers que a gente conhece. Como, por exemplo, na época em que o Gacy deu a entrevista dele, enquanto ele estava no corredor da morte, ele deu essa entrevista 2 anos depois da entrevista do Ted Bundy. Então, o Gacy ele foi morto uns aninhos depois do Ted Bundy, assim, foi muito pouco tempo. E na época em que o Gacy matava, o Jeffrey Dahmer também matava. Então eram 2 serial killers diferentes, que agiam de formas diferentes, né? Porque o Jeffrey Dahmer, ele matava garotos pretos, asiáticos, normalmente garotos de programa. E o Gacy, ele matava garotos brancos de cabelo comprido. Então, mas eles eram 2 homossexuais que viviam numa época extremamente homofóbica. E querendo ou não, a gente falando, aceitando ou não, o fato desse ódio que as pessoas tinham por homossexuais era o mesmo ódio que eles tinham com eles mesmos. Então eles descontavam,
né? Então eu acho que é por isso que a gente tinha 2 homossexuais serial killers ativos naquela época. E parando pra pensar, assim, é muito doido, porque parece que todos esses serial killers, eles viveram em tempos diferentes. Na verdade, não, né? Foi tudo meio grudado, assim, tipo, os casos se conectam, às vezes. Conectam não de que eles matavam, às vezes, as pessoas, mas eles matavam na Sabe que mesma não tem como época. matar uma pessoa 2 vezes, né? Também. Tipo, intenções parecidas, né? Eram intenções parecidas. O Bundy, ele destoa bastante nesse caso, mas é um dos também muito conhecidos. Então, o Bundy, ele matou na mesma época que o Gacy também. Ele só foi morto antes. Aí no documentário também, eu não lembro se é quem que dá a entrevista, mas não consegue dar a entrevista direito, porque começa a passar muito mal. Ai, eu não lembro, mas eu acho que é uma das pessoas da família. Uhum. Ele não conseguiu dar a entrevista porque ele começava a falar e vomitava e não... Era Sim. muito pesado pra ele falar. Ai, não, eu lembro quem é que tu tá falando. É uma das vítimas que ficou viva. Foi aquele que ele deixou fugir. Uhum. Teve uma em específica que ele não chegou a matar, porque ele implorou piedade, vamos dizer assim, depois dos abusos. Então, o Gacy, ele levou ele até um local e soltou ele. No meio do mato. No meio do mato, deixou ele ir. Mas daí aparece ele no documentário, hoje em dia, e ele literalmente não consegue falar e não consegue detalhar, porque ele passa muito mal. Porque, então, tu imagina como foi pesado isso. Sim, ele foi chamado pra testemunhar e ele desistiu e aceitou várias vezes testemunhar em tribunal. Aí durante passava mal, daí ele voltava de novo. Sim, pra ele era complicado, né? E eu dou total razão pra ele ser complicado. Imagina, né, o que ele deve ter passado, né? Porque a gente falando, tipo, ele amarrava os caras com algema, ele tá... sim. É tranquilo. A questão é que ele não faz... Tipo, é tranquilo a gente escutar isso, Porque isso não entendeu? aconteceu com a gente, então É, tu não sabe. Só que isso é tipo a ponta do iceberg, entendeu? O cara, ele torturava. Ele estuprava os caras, entendeu? Era uma coisa, tipo, doentia de fazer. E depois de tudo isso, ou tu era morto logo depois disso tudo, ou teve alguns em que ele ficou uns dias, uma semana, fazendo isso, sabe? Então, tipo, a gente fala assim, ele matou tantas pessoas. Só que às vezes a morte pra essas pessoas foi até um alívio, se tu parar pra pensar. Acho que foi um momento de alívio pra eles, né? É, porque, tipo, ele matou, matar é triste. Só que o percurso é muito mais doentio. O percurso que ele fez até aquilo ali é muito mais cruel do que a gente pode falar pras pessoas, assim. E também penso, tirando essas 33, outros casos pequenos que ele não deve ter feito de abuso e a pessoa deve ter se calado e não ter falado, né? Sim, porque a gente nunca vai saber, né? Até porque o Gacy já tá morto, não tem mais o que saber. Só que eu acho que... eu não lembro, não sei se vocês chegaram a ver do porquê que ele parou de falar. Porque ele tava dando entrevistas só pra aquele cara em específico. E uma pessoa da polícia vazou pra imprensa o que ele tava falando. E o Gacy, naquela época, eles tinham acesso à televisão na sala, sabe? Não sei se ainda tem, mas ele tinha acesso. Algumas pessoas falavam também dentro da cadeia. E ele ficou sabendo que o que ele tava falando estava sendo noticiado. E ele nunca mais falou. Até o dia da morte dele, ele nunca mais abriu a boca. Então, tipo, a gente nunca mais vai saber isso, entendeu? Isso meio que foi um vacilo, né? Porque eles iam colher muito mais informação vindo dele. Ele não queria... Tipo, eu não vejo o Gacy como um psicopata que queria fama. Não, com certeza não. Porque o Ted Bundy deu muita entrevista. Ele queria fama de bonzinho, só. Ele queria fama de bonzinho. No julgamento, ele tinha uma postura, né? Tipo, eu fiz Sim. isso mesmo. E isso é uma coisa também que difere o Bundy do Gacy. O Bundy, quando ele deu entrevistas, ele demonstrou uma falsa pena com a família das vítimas. O Gacy, ele mostrou que ele tava cagando. Né? Ele só não tô nem aí. Eu acho que ele é um dos assassinos mais, tipo, que menos mostra emoção. Ele não tava, ele tava É cagando. muito... Nossa, é muito assustador ver ele falando. O psicopata em si, ele não tem sentimentos, ele não consegue sentir empatia, piedade, nada. Sim. Então, e pra quem não assistiu, o filme é muito bom, do Ted Bundy. Até porque é um ator que eu não esperava O Zac fazer. Efron é muito bom. Tu pensa nele, um filme romântico e tal. Nossa, Musical. exatamente, fortão, o crush do 17 filme. outra vez. E... Não, mas é que muita gente reclama, né, do filme do Ted Bundy, porque eles falam que foi um filme romantizado e tal. Mas aqui, assim, eu tenho que defender esse filme, porque pra quem não sabe,
esse filme, ele é inspirado no livro que foi escrito pela mulher do Ted Bundy, pela Liz. E a Liz demorou muito tempo até ela acreditar que o Bundy era capaz de fazer tudo aquilo, porque ele criou a filha dela, sabe? Tipo, era um bagulho Ela era pesado. apaixonada por ele. Ela era apaixonada. Então, tipo, pra ela, foi muito complicado acreditar naquilo tudo. Então, ela conta a visão dela do Ted Bundy. Então, é lógico que vai estar romantizado, porque ela é uma pessoa apaixonada por ele. Mas, em momento nenhum, ela passa pano pro que ele fez, sabe? Tipo, ela entende. E eu acho que o filme é muito bom em fazer a gente... Ele cumpre o papel do pessoal que vivia na época. O pessoal que via pelas reportagens. Ele cumpre total esse papel. Porque tu assiste e tu fica em dúvida se ele realmente matou ou não. E tu só tem a confirmação no final. Então, eu acho que cumpre completamente o papel de esboçar o sentimento da Liz e de contar pra gente como era uma pessoa que tava vendo pelos noticiários, sabe? E pra mim o filme é muito bom. Tem filmes do Gacy também, eu até procurei pra ver, mas por 2 motivos eu não vi. Primeiro, eu odeio palhaço, segundo, eu não achei. Então, eu não ia. Tem entrevistas também, mas a maioria tá muito em inglês também, né? Sim, muita coisa em inglês. E eu não sou fluente, então não ia rolar. Aí chegou o dia da condenação dele, né? Onde milhares de pessoas estavam na frente esperando, né? Sim, com cartazes. Com cartazes e tudo, esperando que ele morra logo, né? Sim. Eles gritavam, né? Mate-o, mate-o, mate-o. E tinha aquela outra frase que eu achei muito pesada, que eles tinham cartazes em camisetas e que eles falavam também, sem lágrimas para o palhaço. Sim. Tipo, tá, eu fico pensando assim, o cara fez muita coisa doente. Só que o pessoal, eles estavam lá querendo que outra pessoa, que o cara morresse, sabe? Eles estavam gritando pra matar ele. Não tava tão errado, né? Mas pra mim é doentio da mesma forma, sabe? O que eles botam o ponto alto, assim, é falar assim, tá, ele vai morrer, mas nunca vai trazer os 33 rapazes que morreram. Exatamente. Não vai confortar a morte dele, a família. Então, pra mim, é uma coisa assim, tá, ele morreu, beleza. Só que o pessoal ir lá pedir a morte dele, fazer daquilo uma festa, porque eles meio comemoraram. que justiça, entre aspas, assim. Isso, até onde eu ouvi, a família das vítimas nem foi. Até porque iam se sentir muito mal também, né? Sim, e daí eu fico pensando assim, cara, tu vai lá, tá, o cara vai morrer, e tu fica lá gritando pra matar ele, fica pulando de felicidade, não sei o quê. Tu tá pulando de felicidade com a morte de alguém? Não, mas gente, é pesado, sabe? E o pessoal feliz da vida lá. E vamos falar sobre a última refeição dele, que é uma morte à nutrição. Me surpreendi. É uma morte. E, cara, eu fiquei com inveja daqueles morangos fresquinhos. Tá bonito, né? Tava lindo aqueles morangos. Não, Pesquisem- tu vai no pesquisem supermercado e depois. tu não acha esse moranguinho daqueles. Bonito, né? Tava bem bom. Não, pesquisem. Morangos Moranguinho frescos. orgânico Os plantado lá, moranguinhos né? vermelhinhos até o talo, cara. Até o... bem show. E daí Um bom comeu pedido. com frango. Bom, não. Cara, Só a arrasou. combinação que eu achei. Eu não pediria com frango. Eu não gosto de frango. Eu também não. Frango, assim, Frango mas- e o que tu mais? é vegana, né? Massa junto? Frango, massa, Eu não me lembro muito é bem. uns bagulho muito diferenciado. Tem com Enfim. morango por cima, assim. Tem foto na internet. É, Tem vê foto ali, na é bem internet. bonitinho. É uma morte à nutrição pra mim, assim. Tipo, É porque- nutricionista chora. Pra quem não sabe, quando tu vai em pena de morte, tu tem uma última refeição e o teu pedido é o que tu gosta mais de comer. Nossa. A gente podia fazer um podcast, né? De coisas que eu pediria no corredor da morte. O que vocês pediriam? Eu acho que eu ia pedir comida da minha mãe. Nossa, Poxa, tua mãe não sim. ia conseguir fazer, não. Ela não ia conseguir fazer a comida pra ti. Eu acho que a minha mãe me deserdar antes. Mas eu pedi a comida da minha mãe. Ela ia fazer uma sopa de lágrimas. Uma sopa de desilusão. Ai, que horror. Mas realmente. Enfim, não quero pensar nisso. Acho que eu pedi um feijãozinho dela, assim, com bastante caldo, couve, carninha de panela com bastante batata, assim, sabe? Aquela carne de panela desmanchando. Deu pra matar a pau um milkshake, que não tem nada a ver, mas eu queria comer. Bom, o cara comeu um morango com frango. Tá Deixa. de boa. Enfim. Eu comeria bolo de chocolate Mãe, com amo mostarda. comida que a senhora faz, muito bom. Tu comeria o quê? Bolo de chocolate com mostarda. Com mostarda. É muito bom. E a gente reclamando do Gacy que pediu frango com moranguinho. Enfim, a Carol é esquisita. É muito bom, eu juro. Morango. Ih, Muito moranguinho bom. com frango agora parece bom, né? Bolo com mostarda. É muito bom, é muito bom.
Faz aí, gente. E manda nos comentários se é bom. Aí, inclusive, a gente vai postar um TikTok. Talvez também vá pro nosso Instagram. Um vídeo com fotos da casa do John Wayne Gacy. Então, quem quiser ver, fique ligado aí nas nossas redes sociais. E curte, compartilha nossas coisas, por favor. Isso ajuda bastante a gente pra crescer e se tornar um podcast cada vez melhor pra vocês, né? Porque quanto mais dinheiro entra, mais produção a gente faz. Se vocês tiverem ideias também de conteúdos que vocês acham interessantes, deixar nos comentários do Instagram, no direct também. Se tem um caso aí que vocês querem escutar, manda pra nós que nós faz. Exatamente. Então... Bom, agora falando sobre a parte dele da morte. Da execução. Que demorou muito pra ele morrer, gente. Demorou 18 minutos pro cara morrer, cara. Fiquei com pena, na real, porque eles botam... pena em aspas, né? Mas é que, tipo, o cara ficou bufando lá enquanto os malucos tinham que trocar o cano. Se eu fosse os caras, eu faria de propósito. Mas tu não acha... tu não acha que, tipo, o método de execução é muito bizarro? É tipo uma sala de vidro, o cara lá no meio, e daí tem uma plateia de testemunha, enquanto o cara tá sendo injetado coisa na veia dele pra ele morrer. Tá, bizarro mas... Parece um episódio de Black Mirror. Sei lá como é que fala, não sei em inglês. Eu não vi, mas... Espelho preto. Ele... O que fizeram com o corpo dele depois? Enterraram embaixo da casa dele. Seria muito bom. Cara, a casa dele teve que ir abaixo porque acabou com o contrapiso, velho. Acabou. Vocês têm noção que eles tiveram que destruir a casa pra tirar corpo a ponto da casa ter que ser destruída porque não tinha mais como ficar de pé? E nesse local, será que construíram casa de novo ou fizeram alguma coisa ali? Tem uma casa. Mentira. Tem uma Eu casa. não moraria Tô lá falando sério. nunca. Nossa, mas nem fudendo. Nunca. Nem passaria na frente. Cara, se eles falassem assim, ó, aqui morou o John Wayne Gacy, dizer, show de bola. Show de bola. Lá, ó, 2 esquinas. E a mesma coisa da casa É que eu não ia conseguir correr tão... O casal que, na época, tem até os filmes. Bonnie e Clyde? Não é que os filmes famosos de terror, o casal? A Lorraine e o... Exatamente. Sei, tá ligado? Outro lugar que eu não pisaria nos meus pés. Nossa. E ele é aberto pra visitação. Assim, ó, se um dia me falassem, vamos na casa dessa senhorinha aqui, ó, muito gente fina, eu ia ver ela, eu ia dizer, show de bola, porque ela tinha um bagulho no porão dela, parceiro. Vamos ali ver o porão cheio de Ela coisas. tinha a Annabelle no Original porãozinho dela, como se fosse inquilina. E vinha Não, E ela, gente. sendo que, tipo, ela já falou várias vezes, o espírito que tá na Annabelle, não é que ele é, tipo, o espelho, o negócio segura ele. Ele é mais forte que o espelho, ele pode sair. Ele não sabe porque ele não quer. E vem um padre, não sei se é uma vez na semana ou uma coisa assim, Esse benzer podcast tá virando tudo, né? o local. Exatamente. Referências. Não, mas, cara, imagina. Nossa, eu nunca ia na casa daquela mulher. Nunca. E agora já morreu, né? Os dois morreram. A filha tá cuidando, assim. O cunhado dela também tá, né? Gente, quando essa família inteira morreu, o que vai acontecer com aquilo? Meu Deus. Ainda bem que eu não moro lá. A Annabelle fazendo a festa. Ainda bem que eu moro no Brasil. Só por isso mesmo que eu odeio. Imagina. Nossa senhora. Eu fico pensando, tipo... Imagina se o espírito sai, assim... Tinha muita gente que tava com medo, né? Que depois que ela morresse, o espírito da Annabelle saísse. Ainda bem que... Ou saiu e a gente não sabe. Vai saber, né? Tá tendo casos estranhos lá. Não sei. Ainda bem que eu não moro lá. Pois é, né? Até agora a gente não tem, tipo, nenhum caso de serial killer, tipo, ativa, né? Porque o Lázaro, né, pra quem escutou já o nosso primeiro podcast, o Lázaro, ele é chamado de serial killer aqui no Brasil de forma errada, né? Ele não é um serial killer, ele é um assassino relâmpago. Então, a gente fica um pouquinho, né, brava com esse tipo de desinformação que eles mandam pras pessoas, porque esse parâmetro que tem sobre serial killer, sobre psicopata, ele é um parâmetro mundial, universal. Então, quando eles citam um cara que nem o Lázaro como um serial killer, a nossa forma de ver pessoas, assassinos aqui no Brasil é bem errada, sabe? Mais pra frente, a gente ainda vai fazer um podcast, né, sobre casos de serial killer no Brasil. Mas um caso que realmente é de um serial killer é do Pedrinho Matador. Ele é serial killer.
Porque ele matou em períodos de tempo, né? Em um grande período de tempo. E ele matou pessoas por motivos. Tipo, ele tinha um motivo por trás de tudo, assim. E sabe que eu também fico pensando, e se o Lázaro fosse? Ele comete crimes há anos. E ele foi preso, fugiu, foi preso, fugiu. Então, tipo, eu acho que, assim, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que eu acho que tem vários casos. Só que eles fecham os casos, só prendem eles e não reabrem. Sim. Então tu não tem informação pra divulgar. Ou às vezes tem, mas hoje em dia tudo é comprado por dinheiro. Então, vai saber se algum famoso não cometeu. E eles, assim... Pois é, aí entra um negócio que a gente falou do caso do John Wayne Gacy. Como foi, tipo... Se ele ficou 7 anos... Foi, né? 7 anos matando. Foi porque a polícia foi completamente... um lixo nesse assunto, assim. E é uma coisa que eu vejo muita gente que baba ovo, né, da polícia americana. Estados Unidos, não sei o quê. FBI. O FBI, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, a identificação do FBI pra serial killer é uma merda. Tá completamente errada e é uma coisa que muitos policiais falam, os livros que falam sobre serial killers, eles falam sobre isso, que a definição de serial killer do FBI tá errada. A gente até fala isso no nosso primeiro podcast. E outra coisa, a polícia dos Estados Unidos, ela só tá boa hoje porque eles tomaram muito. Sabe? Eles apanharam muito. E ainda acontece casos desnecessários, né? Sim. Como o caso do... Como é que é o nome dele? Foi asfixiado. Do George Floyd. Um caso da polícia super desnecessário. Sim. Que é um abuso de poder, sim, sem discussão nenhuma. E até questão de desaparecimento, né? Como a polícia dos Estados Unidos só aprendeu apanhando. Porque... ali por 60, 70, era um descaso com o caso de desaparecimento. E eles começaram a mudar isso agora depois do Amber Alert. Depois disso, eles mudaram bastante, que foi o caso da menininha que foi raptada. Eles poderiam ter encontrado ela muito antes se eles tivessem divulgado. E eles não divulgaram, eles esperaram pro último momento das coisas, sabe? E agora, quando uma pessoa desaparece, eles levam mais a sério e todo mundo fica sabendo que a pessoa desapareceu, quem é a pessoa, as informações dela, para que eles possam achar a pessoa o mais rápido possível. Então, tipo, a gente fala hoje que a polícia é muito boa, só que se a gente pegar casos de há um tempo atrás, tipo, caso da Dália Negra, que eu quero que a gente pretende falar em algum momento aqui, é um descaso total. É tu ver que o dinheiro valia muito mais do que resolver o caso. É que tem casos, mas assim, eles são fechados ou estão abertos por questão de dinheiro. Questões raciais, porque o menino branco rico sumiu, a polícia vai atrás. Sim. Um menino negro sumiu, morreu na favela, sei lá, sumiu, prometeu. Então, tipo, é uma questão muito, muito, muito irritante. Sim, e daí a gente entra em vários casos que podem ser discutidos, incluindo o caso em questão, né, do John Wayne Gacy, que foi a polícia, a família ia lá, denunciava o desaparecimento, porque essas 33 crianças foi anunciado pra polícia o desaparecimento. E eles ignoraram. Eu acho que continuar o caso, foi reaberto porque teve uma repercussão muito grande das famílias, porque elas foram procurar. Sim, e isso foi depois de muita insistência. Foram 8 anos de insistência. Imagina a dor da família, né? Meu filho sumiu, eu não faço ideia onde tá. Sim, é terrível. E depois que descobre, meu filho sumiu, o tempo inteiro tava num porão não, um assoalho embaixo da casa de um cara que eu achava que ia dar um emprego pro meu filho, né? Sim. E é muito doentio, assim, a forma como tudo aquilo aconteceu. De pensar que o cara ele enterrava aquelas pessoas ali. Elas estavam ali, elas conviviam com ele, sabe? Tipo, pra quem é espírita e acredita nisso também, para pra pensar, ele vivia com 33 espíritos com ele. Ele dormia, acordava super bem. Pois então. Novo dia, vamos ver qual vai ser o próximo. É doentio pensar que a pessoa fazia isso e que ninguém percebia que estava tudo certo, que ninguém desconfiava de nada. Bom, momento militância que nós tivemos.
Então, esperamos que vocês tenham gostado. Deixe os comentários também no nosso Instagram. Dá um direct também se você quer um assunto assim específico também de algum caso. Siga a gente no TikTok, porque vai vir bastante conteúdo legal aqui pra frente, os próximos meses. Então, é isso. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Compartilhe com os amigos, que isso é muito importante. E Não matem. não matem, é verdade. horror. não Também não- cometam crimes, a gente não quer falar de vocês aqui, tá bom? Então, por favor. É isso. Muito obrigada. Tchau. 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 Em 10 de maio de 1994, cerca de 1.000 pessoas se reuniram nas primeiras horas da manhã, quando o homem, agora conhecido como o Palhaço Assassino, foi executado por uma injeção letal.